chamo Michele Gonçalves, sou acadêmica do curso de Engenharia de Produção Agroindustrial. Hoje eu vou fazer uma apresentação sobre os assuntos que nós estudamos ao longo do semestre na matéria de FPA, Fatores de Produção Agrícola, com o nosso professor Luiz Carlos Pasquale. Os assuntos abordados dentro desse vídeo será sobre o solo e o clima como um fator de produção agrícola, o preparo e a conservação do solo, noções básicas de irrigação, o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo das plantas, noções de fisiologia vegetal e a propagação de plantas e sobre as questões de pragas e doenças agrícolas. Eu vou explicar agora sobre as noções básicas de irrigação. A irrigação é uma técnica milenar que ela tem como finalidade disponibilizar água para que as plantas possam produzir de forma adequada. A técnica vem sendo aprimorada por muito tempo já, nos dias de hoje, com sistemas pontuais, onde a água é gotejada no momento certo e no local certo, da quantidade correta, para que tenha o desenvolvimento das plantas. Os diversos sistemas de irrigação disponíveis atualmente no mercado dão aos produtores uma moderna tecnologia de produção agrícola, juntamente com o manejo equilibrado, com a junção de adubação e tratos culturais, reúne todas as condições para que as plantas possam expressar todo o seu potencial genético dentro da produção. Entretanto, a escolha da irrigação deve se basear na análise do técnico-econômico, levando em consideração o tipo de solo, a topografia, o clima, cultura e o custo do equipamento e a energia, dando assim uma boa qualidade na água e tendo que ter também uma boa disponibilidade na questão da mão de obra. Quando se trabalha com agricultura irrigada, é importante estabelecer que existe um momento certo de se iniciar as irrigações e quando a água é aplicada a uma cultura. Esses são os princípios básicos do manejo racional da irrigação. Do mesmo modo, é conhecido como solos da fisiologia cultural nos períodos críticos do consumo da água e seus reflexos dentro da produtividades e essenciais para que ocorra um bom manejo da aplicação na água. Um exemplo é a cultura da melancia no semiárido brasileiro, que ela é essencial o uso da irrigação, para que consiga obter altas produtividades com o fruto e dar assim, uma boa qualidade na questão de tamanho, na questão do sabor, etc. A cultura da melancia ela se adapta com vários sistemas de irrigações. O sendo mais utilizado dentro do Vale do São Francisco é uma opção aspersão convencional por uso de superfícies, o suco, que, embora tenha uma baixa eficiência de aplicação da água, ainda é usado por pequenos produtores. Porém, com a diminuição dos custos de equipamentos usados na irrigação localizada. Outro exemplo é o gotejamento. Ele é feito principalmente com mangueiras. Esse sistema ele vem aumentando na sua área consideravelmente na região, com a vontade de permitir que consiga ter uma produção elevada, com baixa inexistência de doenças e além de possibilitar uma maior eficiência na aplicação de fertilizantes na água da irrigação. E outro método é a fertirrigação, que é um sistema de modo geral que ele trabalha com o turno de rega ou a frequência de regação menor ou igual a 3 dias. Pode se caracterizar por possuir emissores de baixas razões e por isso necessita de mais tempo para ser aplicada uma determinada quantidade de água. Vamos iniciar. Solo, clima como fator de produção agrícola. Bom, o clima ele é um dos principais fatores limitantes dentro do agronegócio. Além de interferir diretamente na produtividade, com as condições climáticas
também pode gerar atrasos nas importantes etapas, como o plantio e a colheita, que pode alterar o ciclo produtivo. A implantação, ela, como qualquer outra cultura, ela requer um estudo prévio sobre as questões climáticas. Além das condições gerais, as plantas elas apresentam as necessidades específicas diferentes das etapas do seu ciclo. A soja é um exemplo que ela precisa de chuva na fase de enchimento dos grãos e nas fases de colheita. E na fase de colheita é ideal que o clima esteja mais seco. Outros fatores climáticos que é muito importante é a luminosidade, a temperaturas altas e temperaturas baixas. Questões como a intensidade luminosa, umidade do ar do solo, as temperaturas e índice de pluviométrico e a intensidade do vento as intensidades do vento são fundamentais para a escolha do que plantar. Afinal, esses fatores são os que determinam o sucesso da colheita. A luminosidade é essencial para garantir energia suficiente à planta, assim para que ela se envolva plenamente. Em períodos que o vegetal ele precisa gastar mais energia, como na floração, por exemplo, a luminosidade baixa do necessário pode interromper esse processo, com isso pode afetar a formação de frutos e grãos. Outro exemplo, a temperatura alta ela pode queimar as folhas, além de aumentar a necessidade hídrica das plantas, onde aumenta a necessidade de irrigação afins. Nas fases de florescimento e futricação, as temperaturas, além de necessário, pode causar a queda desses elementos. E por último, essas temperaturas baixas, quando está baixa do ideal para a cultura, a planta ela identifica uma fase de reserva de energia, como se sentisse que está no inverno. Sendo assim, ela paralisa seu processo e abordando a floração, impactando o seu ciclo reprodutivo significativamente. A baixa umidade do ar faz que as plantas percam água, assim fazendo a evaporação, levando as murchar e sofrer dano sobre isso. O tópico a seguir vai ser sobre o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo. O desenvolvimento é uma sequência de eventos ontogenéticos, que ele é o estudo do desenvolvimento do vegetal, do ser vegetal, a partir das células zigoto até mesmo a sua formação definitiva. Ela envolve o crescimento e a diferenciação, resultando em mudanças na função morfológica. O ciclo de desenvolvimento ela se divide em duas fases. A primeira fase é a fase vegetativa. Ela se inicia na germinação da semente e indo até na sua fase da planta adulta. A segunda fase é a fase reprodutiva, que vai do início da floração até a formação dos seus frutos e sementes. Entre essas duas fases, a fase vegetativa e reprodutiva, existe uma fase de transição, em que a planta ela se ajusta fisiologicamente para dar início à produção de flores e frutos. O ajuste fisiológico ele compreende em especial na mudança nas concentrações hormonais, normalmente que é uma resposta a algum estímulo interno ou externo, como o fotoperíodo, a disponibilidade de água e na questão da temperatura. O crescimento ele é um aumento irreversível do tamanho, acompanhado por uma combinação de divisões e expansão celular. A divisão celular por si só não é um crescimento, pois ela ocorre sem que há uma observação no aumento global do tamanho do órgão onde ocorre. Por outro lado, a divisão celular por si só ela constitui no crescimento. É normalmente observado em plantas que sofrem um considerável aumento real no tamanho celular, onde há na região de maturação. Com raras exceções,
Normalmente o crescimento é contínuo dentro do organismo requer uma produção e uma expansão de novas células, sendo que nesses dois procedimentos são estritamente associados num espaço de tempo, associado a um espaço de tempo. O crescimento dentro não ocorre na planta como um todo, mas sim nas regiões bem definidas. Os pontos onde ocorre o crescimento são na maristemas apicais, tanto nas raízes como na parte aérea. Em todas as plantas superiores, as partes superiores dos monocotilôneas, na parte das folhas das gramíneas, o câmbio vascular e crescimento lateral ou crescimento secundárias nas cotiledôneas. O tópico a seguir é sobre o preparo e a conservação do solo. Bom, nos solos brasileiros há características químicas, físicas e biológicas que auxiliam nas práticas agrícolas. Mas segundo as informações do ABEPRA, cerca de 58% dos solos brasileiros possuem uma baixa fertilidade, o que torna o trabalho e o preparo da conservação um ponto muito importante para que ocorra bons resultados na colheita, na questão da safra, enfim. Bom, é muito importante o preparo essencial antes do cultivo. Ao longo da safra é muito normal que ocorra desgaste do solo e que nisso precise de correções. Por isso o produtor ele precisa se atentar às condições que ocorrem dentro da sua propriedade e para que esse desgaste não interfira na questão da renda sobre a plantação. Além disso, o solo pode estar frágil, propício ao surgimento de agentes degradantes, como a erosão e lixiviação. São problemas invalidando as práticas agrícolas dentro da sua propriedade. Por isso que as práticas de manejo e cuidados com o solo é algo indispensável para que ocorra uma boa safra. O preparo do solo ele utiliza técnicas específicas para o aumento da potenciações e condições físicas e químicas sobre a terra, respeitando as características do solo. É necessário que ocorra um preparo antes da plantação para assegurar que a terra ela esteja pronta para receber o cultivo. E além disso, é comum a conservação dos solos entre as safras, para desenvolver as propriedades que estejam já desgastadas e certificar que o solo esteja fértil para o recebimento das plantas. O próximo tópico a ser explicado é sobre as noções fisiológica e vegetal. Primeiro, qual que seria o objetivo dela? Ela é uma fisiologia vegetal, que é uma área específica da botânica, que é as ciências biológicas dos vegetais, que eles estudam os processos vitais das plantas. Os objetivos são compreender como funciona o metabolismo das plantas, como funciona a questão do desenvolvimento, a reprodução, nutrição e ação dos hormônios. E até mesmo como que as plantas elas reagem ao ambiente que ela está. Os conceitos relacionados à fisiologia vegetal são do reino animal e os conceitos básicos gerais deles são que todos são eucariontes, que apresenta o núcleo bem definido e delimitado pelas cariotecas, o tipo de membrana. Todas possuem organelas membranosas e todos são autrófos, ou seja, eles são capazes de produzir a própria matéria orgânica e produzir e utilizar como fonte de energia. Existem os tipos principais de autrofismo e todas as plantas são fotossintetizantes. Além das organelas comuns,
Todos os seres vivos possuem duas espécies, a vacuolos e o cloroplastos, onde ficam as clorofilas A e B. Seu armazenamento genético é uma forma de polissacarídeo de amido. As suas células elas são revertidas como uma parede celular de celulose. A maioria ela possui raízes, caule, folhas e algumas conseguem produzir frutos e folhas. E outros conceitos que fazem parte do metabolismo das plantas são a questão da fotossíntese, nutrição, transpiração e respiração. Com a questão dos hormônios e germinação, a reprodução, fotoperiodismo, fotomorfogênese e o ritmo circadiano, o tropismo e o nastismo, patologias ou doenças. O próximo tópico a ser apresentado será sobre a propagação das plantas. As plantas elas se multiplicam basicamente por duas maneiras na natureza, por semente, chamada de propagação assexuada, ou por meios de partes vegetativas, galhos, ramos, raízes e folhas, chamada de propagação assexuada. O homem, por necessidade, dentro do mercado, a demanda, ele desenvolveu técnicas que ocorre a multiplicação das plantas sem depender totalmente das formas naturais de reprodução, que nessas formas de reprodução ocorre de uma forma mais lentamente. A propagação assexuada ela consiste em germinar sementes coletadas nas plantas no seu meio nativo ou cultivadas. Elas utilizadas em recipientes e substratos que proporcionam uma germinação mais satisfatória para a planta. Em alguns casos, as sementes elas precisam ser brevemente tratadas para contornar problemas específicos de dormência, um fenômeno que ele pode atrasar na questão da germinação das plantas. A propagação assexuadas, elas são utilizadas por partes vegetativas das plantas, que são coletadas no seu ambiente nativo ou cultivo para esse tipo de multiplicação. Essas estruturas são colocadas em recipientes e substratos que proporcionam um pegamento satisfatório que se dá inicialmente pela formação das raízes bem revigorosas. A propagação vegetativa é utilizada para espécies que produzem pouco ou nenhuma sementes, tais como os arbustos, florões e algumas folhas, algumas flores de corte e a grama. Um exemplo é como a grama é utilizada, ela não é utilizada para plantação, ela não é utilizada como sementes, sim como tapetes já de próprias gramas já formadas, onde ocorre a plantação e assim já se espera a propagação dela. Nisso, além não de depender de disponibilidade de sementes, como eu falei, e outra grande vantagem é a propagação vegetativa e a precocidade produtiva nas mudas que apresentam as mesmas características da planta matriz. Esse tipo de propagação também é chamado como clonagem. A propagação vegetativa ela pode ocorrer por meio de estruturas produzidas de forma naturalmente ou de forma artificial. A propagação vegetativa natural ela é o aproveitamento de propágulos, que são as mudas, que se formam naturalmente ao redor da planta matriz. Alguns propágulos são facilmente separados sem causar um tipo de dano na matriz. Um exemplo é os cormos, tubérculos, bulbos, filhotes ou rebentos.
Em outros casos, é necessário cortar a planta matriz para separar os propógulos. Um exemplo disso é o rizomos, caules ou raízes de tuberosas. Esse processo também é conhecido como um processo chamado de divisão. Nosso último tópico seria sobre as pragas e doenças agrícolas. São organismos que elas reduzem a produção das culturas, seja por atacá-las ou transmitir doenças, ou reduzir a qualidade da produção. Em meio a todo esforço para manter a plantação saudável e produtiva, as pragas agrícolas elas surgem como realmente algo muito negativo dentro das rotinas dos agricultores. Ela inicia de forma silenciosa, sem despertar suspeita, mas quando o produtor nota sua presença, muitas vezes já está se espalhado pela plantação. Conceitualmente, podemos dizer que o inseto se torna praga quando ele aumenta em população, ao ponto de ocasionar perturbações no desenvolvimento da lavoura, além de prejuízos dentro da lavoura, né? Prejuízos econômicos. Impulsionado pelo cultivo da monocultura em grandes extensões, os surtos de ataques de pragas são cada vez mais frequentes, o que consequentemente exige uma nova estratégia para tentar manter o controle sobre isso. Fatores que favorecem o ataque de praga pode-se falar pelo descanso, pelas medidas do controle, o plantio da variedade de suscetíveis ao ataque de pragas, plantio em regiões ou estações favoráveis ao ataque de pragas, adotação pelo plantio direto, que realmente há um aumento de insetos que atacam o sistema radicular das plantas. A adubação é desequilibrada, quer dizer que as plantas mal nutridas, que são as que têm menos nutrição, que são menos, que não há uma atenção necessária sobre aquilo, elas são mais, que tem mais possibilidade de ocorrer ataque de pragas. O uso adequado de praguicidas, né? O uso da dosagem do produto depende da época também, depende da forma de aplicação. Se tudo isso não for de uma forma adequada, há a possibilidade de um aumento de pragas. Agora eu vou falar sobre o método de controle sobre elas. Os métodos devem ser selecionados com a base dos parâmetros técnicos, né? Deve fazer uma avaliação da melhor forma sobre aquele solo, como se deve combater. Os principais métodos utilizados de controle de pragas são os métodos culturais, que é o emprego de práticas agrícolas, normalmente utilizados no cultivo das plantas, obedificando o controle de pragas. O controle biológico, que é uma ação dos inimigos naturais na manutenção da densidade das pragas em níveis inferiores àqueles que ocorreriam na ausência desses inimigos naturais. Outro método é o controle químico, na aplicações de substâncias químicas que causam a mortalidade no controle das pragas. E tem o controle mecânico, que o uso de técnicas que possibilitam a eliminação direta das pragas, e o controle físico, que consiste no uso de métodos como fogo, drenagem, inundação, temperatura, radiação eletromagnética no controle de pragas. Agora eu vou citar as pragas mais comuns encontradas dentro das lavouras agrícolas. A largata helicoverpa, que ela é uma praga emergente, gerando problemas de eminentes no Brasil desde 2013, quando foi relevado expressivos ataques sobre essa praga
dentro de lavouras de soja e algodão. O largato do cartucho, que é considerado uma das principais pragas da cultura do milho no Brasil, ocorrendo em todas as regiões produtoras, tanto no cultivo no verão e na segunda safra. Ele está sempre presente a cada ano no cultivo e ataca as plantas desde a sua emergência até a formação das espigas. Os danos na cultura que podem dar são as folhas raspadas e perfuradas, cartuchos destruídos e espigas danificadas. Purgões e anfídeos. São insetos pequenos, de corpo mole e com antenas longas. Tem um aparelho bucal tipo picador-sugador e desenvolvimento paurometabólico. Vivem sobre as plantas em colônias formadas por adultos, são as fêmeas, aladas por ninfas e diferentes tamanhos. E por último, a mosca branca, que ele é um inseto encontrado principalmente nas regiões